meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia! Mais uma vez, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor e em casa. Vamos a mais uma aula de história? Na aula anterior, nós falamos sobre a grande civilização mesopotâmica. Falamos sobre os sumérios, acádios. Falamos sobre a formação dessa civilização. Só que a aula de hoje nós vamos falar de um conteúdo cheio de mistérios, investigação, curiosidade e muita informação. Nós vamos falar sobre o Egito Antigo, terra dos faraós. E nós iniciamos nesse conteúdo do Egito Antigo falando sobre o Rio Nilo. Essa bênção não se fala no Egito se você não falar no Rio Nilo. O Egito Antigo, ele foi um cenário de grandes civilizações da antiguidade. Ficava localizado no extremo noroeste da África, em uma região de deserto, e se dividia no sentido sul-norte por um vale pequeno e fértil, onde ocorre o Rio Nilo. Lembra lá no conteúdo, voltando um pouco, no conteúdo sobre a Amazônia, que eu falei que há pesquisa sobre o Rio Amazonas e o Rio Nilo, que fica, qual dos dois é maior? Continua sendo o Amazonas, só que o Rio Nilo é encostado. Ele é o segundo maior rio, enorme, passa por 10 países, Uganda, Ruanda e etc. A capital do Egito atual é o Cairo. O Egito fica no continente da África, mas nós vamos falar do Egito Antigo. Nós vamos estudar tudo sobre o Egito Antigo. E sua primeira capital foi Mênfis. Na atualidade, foi que se passou a se chamar Cairo. E, para os egípcios, o rio Nilo era sagrado, era uma bênção dos deuses. Algumas histórias bíblicas de Moisés citam o rio Nilo desde a antiguidade. Ele teve um papel predominante na construção de diversas civilizações, posto que muitas populações ribeirinhas se desenvolveram em suas margens, próximos ao rio Nilo. Eles viviam da caça, da pesca, da agricultura, que era garantido pelas cheias do rio Nilo, que favorecia a fertilização do solo para a agricultura, né? Aí, além da agricultura, o rio Nilo foi uma das mais importantes fontes de água para os egípcios e ainda permitiu a intensificação do transporte de pessoas e mercadorias em alto mar, pelo grande rio, né? E tornando a partir dessa mistura de diversos povos, a população ela era dividida em vários clãs. O que é isso, professora? Clãs constitui-se de um grupo de pessoas unidas por parentesco e eram organizadas em comunidades chamadas monos, que funcionavam como se fossem pequenos estados independentes, sem depender de nenhuma outra. Mas, por volta de 3.300 a.C., os monos se uniram formando dois reinos, o Baixo Egito ao norte e o Alto Egito ao sul. Esses dois reinos, eles foram unificados por Mênés, que foi o rei do Alto Egito, que se tornou o primeiro faraó. Daí, meus amores, começa um longo período da sociedade egípcia, a era dos grandes faraós. E o faraó, quem era? Quem poderia ser? O que ele fazia? Os faraós eram os reinos do antigo Egito, pois possuíam poderes absolutos na sociedade.
decidindo sobre a vida tanto política como religiosa, econômica e militar. Como a transmissão de poder no Egito era hereditária, o faraó não era escolhido através do voto, como nós escolhemos hoje o presidente. Mas sim, gente, o faraó, ele era escolhido por ser filho de outro faraó. Então era de pai para filho, hereditário. Na civilização egípcia, os faraós, eles eram considerados como deuses. As pessoas o adoravam, idolatravam. Então os faraós, eles eram os deuses do Egito antigo. Mas tinha sua equipe também. E os colaboradores do faraó eram os seus funcionários mais importantes. Dentre eles, nós podemos citar o vizir, os sacerdotes e os escribas. O vizir, o que era que ele fazia? O que era que ele era? O vizir, ele era o primeiro-ministro do faraó. Era o mais importante funcionário do Estado. Ele presidia o Tribunal da Justiça, chefiava a polícia e assuntos externos e controlava também a arrecadação de impostos em todo o império. Depois tem os sacerdotes. O que eles faziam? Quem eram eles? Os sacerdotes, eles estavam encarregados de administrar os templos e todos os servos religiosos. Eles possuíam muitas terras, tinham bastante dinheiro. E por último, os escribas. Eles tinham privilégio porque sabiam ler e escrever. Mas isso não quer dizer que os vizir e os sacerdotes não sabiam. Eles sabiam sim, só que esse privilégio de registrar os impostos, fazer o censo da população, dos animais e das colheitas, eram dos escribas. O censo que nós temos hoje para a população da cidade surgiu lá no Egito Antigo. Mas nós vamos para uma parte que envolve a arte também. Nós vamos para as pirâmides de Gizé. As pirâmides de Gizé é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E, dentre elas, nós temos em destaque as 3 pirâmides de Gizé, Cleópatra, Quefren e Miquerinos. São as 3 pirâmides de Gizé. Mas qual é a função da pirâmide, professor? A pirâmide, ela tinha a função de abrigar e proteger o corpo do faraó e seus pertences, joias, objetos pessoais, bens materiais. As pirâmides era como se fosse, era o túmulo do faraó. Essas pirâmides, o faraó começava a construir, não ele, os escravos, as pessoas que trabalhavam para ele, mas ele começava a construir sua pirâmide, pois esta deveria ser o túmulo para o seu corpo e deveria ser muito bem feita. Cada vez mais alto, mostrava que o faraó tinha mais poder, mais riqueza. E lembrando, nós estamos falando nas 3 pirâmides de Gizé. Não se estuda o conteúdo do Egito Antigo se você não falar no Rio Nilo, que banha o Egito, e as 3 pirâmides de Gizé, Quéops, Quefren e Miquerinos. E essas pirâmides, como eu já tinha falado, né, foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, foi pai, filho e neto, essas 3. Elas são túmulos construídos em pedra para abrigar os corpos dos faraós. Há pesquisas e estudos que relatam que no Egito antigo ou atual, pode-se dizer, que veio da antiguidade para os dias atuais, há cerca de 123 a 138 pirâmides. Mas, uma vez eu digo, em destaque nós temos as pirâmides de Gizé, Quéops, Quefren e Miquerinos. Agora, nós vamos falar um pouco sobre o trabalho. Como era o trabalho? O trabalho
no Egito Antigo, ele era voltado para os camponeses e especificamente a agricultura. Eles cultivavam bastante nas terras dos faraós. Tinha as plantações, o artesanato também que eles trabalhavam. Mas o Egito Antigo, ele tinha sua religião também. E a religião do Egito Antigo, ela era politeísta. A religião no Egito Antigo girava em torno de vários deuses, o politeísmo. Lá, o politeísmo egípcio era acompanhado pela forte crença em uma vida após a morte. Como nós temos Ra, que era o deus do sol, Horus, o deus do dia, e a deusa da lua. E nós vamos para uma parte que há bastante curiosidade e que nós temos acesso em alguns desenhos, como Scooby-Doo, que mostra várias múmias no decorrer dos desenhos. Nós vamos para o processo de mumificação. Como esse processo, como ele ocorre, o processo de mumificação? Através de um corte na altura do abdômen, do lado esquerdo, se retira-se o fígado, o intestino, o rins e o pulmão. E posteriormente também eles tiram o cérebro e que é removido por uma agulha que eles colocam no nariz, é introduzida no nariz. Então essas partes que eles tiram, eles colocam em potes separados. E só o faraó, bem assim, chamando a atenção, gente, que só o faraó podia ser mumificado. Aos poucos, no decorrer do tempo, alguns nobres também. Mas quem podia ser mumificado eram as famílias ricas, que tinham bastante dinheiro. Então, nós temos aí todo um processo dessa mumificação, porque eles acreditavam, porque eles faziam a mumificação? Porque eles acreditavam na imortalidade e no retorno à vida após a morte. E a múmia são corpos preservados. No decorrer, na próxima aula, eu vou trazer um vídeo só falando sobre as pirâmides e as múmias, sim, que são corpos preservados. Então, meus amores, a tarefa de vocês será no livro de história, com base nesse resumo que eu fiz. Veja que no slide eu coloquei as páginas do livro para vocês irem acompanhando o slide e fazer a tarefa. Na página 94, 95, 98 e 99. Agora lembrem, meus amores, eu sei que ao falar assim, 4 páginas, professor, na página 94 só são 2 questões, e assim sucessivamente. No máximo são 3 questões, juntando vai dar o quê? 9 questões, 9 ou 10. Então, uma tarefa comum. Então, meus amores, foi um resumo do Egito Antigo. Qualquer dúvida, nós vamos tirar na aula ao vivo. Fiquem com Deus e em casa. Deus abençoe a família de vocês e até a próxima aula. Beijão.